10 de junho de 2004, em Belo Horizonte, entrevista com o professor Pierre Weil. Professor, agradeço ao senhor essa oportunidade dessa entrevista para a minha tese de doutorado que eu estou desenvolvendo na Unicamp. Professor, o senhor poderia nos contar como foi a chegada do senhor ao Brasil, a ligação do senhor com o professor Leon Walter? Eu estava terminando os meus estudos de psicologia, educação e consultação para crianças na Universidade de Genebra, no instituto que se chamava naquela época Instituto Jean-Jacques Rousseau, criado por Édouard Claparède, Instituto de Ciências da Educação. E um dos meus professores era o famoso pioneiro da psicologia do trabalho no mundo, o professor Leon Walter. E um dia ele me perguntou se eu queria ir para o Brasil para passar 3 meses e ser o assistente dele para lecionar técnicas de métodos de estudo da personalidade e mais particularmente o teste de Rorschach. Como o convite era durante as férias escolares de lá, no mês de julho, Em que ano? de 48, em 14 de julho de 48, embarquei com ele e cheguei no Brasil. A viagem naquela época durava 24 horas, no velho Constellation da Guerra Mundial. E me lembro que cheguei primeiro no aeroporto primeiro de Dakar, depois de Recife. O aeroporto era de madeira, estava cheio de lagartos. Às 3 horas da manhã tomei meu primeiro suco de abacaxi e lá pelas 8 horas, 9 horas da manhã chegamos no Rio. Fiquei deslumbrado e senti que eu estava muito ligado, sobretudo quando percebi os abraços brasileiros. Eu acho que o Brasil é uma terra de paz, é uma cultura de paz. Fomos recebidos pela diretoria do Departamento Nacional do SENAC, que nos convidou para formar conselheiros de orientação profissional, que era uma forma de formação de psicólogos. Nós estamos em 1948, não tinha nenhuma lei, nenhuma profissão de psicólogo, não tinha nada. E aí começamos os 3 primeiros meses a dar uma primeira capacitação de orientação profissional. Em que cidade? No Rio de Janeiro. No Rio. E Leon Walter lecionou método de orientação, de diagnóstico intelectual. Eu lecionei diagnóstico da personalidade. E depois de 3 meses, a diretoria me pediu para ficar mais um ano. Eu falei, mais um ano eu fico. E cá estou faz 55 anos. Nos 10 primeiros anos, continuei então no Departamento Nacional do SENAC e formei psicólogos especializados em orientação educacional do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Percorri o Brasil todo e fui realmente a primeira equipe nacional de psicologia no Brasil. Eu estava localizado na Rua da Candelária, 9, e na frente da Rua Candelária tinha o ISOP, Instituto de Seleção e Orientação Profissional, de Viana Lopes, com o qual fiquei amigo, e que também
estava formando psicotécnicos. O senhor chegou a trabalhar no ISOP? Não, eu não trabalhei no ISOP. Eu dei algumas palestras lá. Sim. E convidei Mira Lopes também para dar palestra no Senado. Foi uma amizade que se estabeleceu. E lá também conheci o professor Lourenço Filho, e eu que propus a criação da Associação Brasileira, e se chamava de Psicotécnica. Sim. Depois eu propus para mudar para a Psicologia Aplicada, porque Psicotécnica era muito duro, desumano, e não se podia colocar técnica na psique. Depois, então, se criou a Sociedade Brasileira de Psicologia Aplicada, com Lourenço Filho, Mira Lopes e eu. E depois, então, que criamos a lei, o projeto de lei de formação de psicólogos. Isso já na década de 60. Já. Então, o que eu estou falando passa de 48 a 60. O senhor ficou quanto tempo no Rio? 10 anos. 10 anos. Sim. E aí depois o senhor veio para Belo Horizonte? Depois, então, no fim dos 10 anos, coincidiu que o banco, hoje Banco Real, o Banco da Lavoura, me convidou para mudar para Belo Horizonte e criar o Departamento de Orientação e Treinamento DOT no Banco da Lavoura. Então o senhor veio para Belo Horizonte em 1958. 58. O senhor, nesse período, teve alguma ligação com a professora É isso que eu Helena ia falar. Antipoff? Eu conheci a professora Helena Antipoff, que morava na frente do meu apartamento. Eu me lembro que, às vezes, 3 horas da manhã, por acaso levantava, tinha ainda a luz acesa e ela trabalhava lá. E ela me convidou para organizar o consultório médico-pedagógico da Sociedade Pestalozzi, no Lema, lá no Rio de Janeiro. E organizei também, nesse período, onde também comecei a formação de psicólogos clínicos. Então, em 58 que comecei, então, o DOT, Departamento de Orientação e Treinamento. E quando o senhor veio para Belo Horizonte, o senhor continuou com essa ligação no Instituto Pestalozzi, na Fazenda do Rosário? Continuei indo de vez em quando à Fazenda do Rosário para palestras e fui convidado para colaborar com o professor Pedro Paravita Bessa, que era discípulo de Mira Lopes, para organizar o curso de orientação educacional na Faculdade de Filosofia, que curso esse que se transformaria mais tarde em Departamento de Psicologia. Aí o senhor, nesse convite para vir para Belo Horizonte, pelo Banco da Lavoura, o senhor pode nos contar essa história? A história é extremamente simples. Me convidaram para fazer uma palestra numa espécie de celebração de fusão de 2 bancos, o Banco da Lavoura como o Banco Itajubá. E havia um problema de muita angústia dos funcionários do Banco Itajubá, com medo de perder o emprego com essa fusão. E me pediam então para falar em nome do banco sobre o medo e também sobre o fato de que não haveria dispensas para dissolver esse medo. E eles tinham convidado também um outro professor para falar sobre o mesmo assunto.
Eu não sabia que nós dois estávamos colocados em competição. Eu ganhei uma competição na qual eu nunca tinha entrado. Quem era o professor? Não me lembro. Espera aí. Talvez o Itaca Penteado. Eu me nome assim. Sim. Era um professor de São Paulo. Então eu aceitei o convite. Eu pedi para poder organizar uma biblioteca, uma escola para gerentes e poder ir à Europa todos os 2 anos para me reciclar. E tudo isso foi aceito, além de um ordenado bastante interessante, que o meu ordenado no Senac tinha achatado em função da inflação. E aí me mudei para Belo Horizonte. E como que o senhor organizou a sua equipe para o DOT? Isso foi aos poucos, à medida das necessidades. Primeiro eu viajei 3 meses para ver no mundo inteiro tudo que se fazia em matéria de psicologia aplicada em banco, em treinamento de pessoal, em recrutamento, seleção e treinamento pessoal. Eu fui primeiro nos Estados Unidos, fui visitar, entre outros, o Banco of America, e depois fui para a Inglaterra visitar alguns bancos, na França, na Alemanha, e de lá eu trouxe a ideia, primeiro, de fazer um sistema de treinamento que sirva também de uma seleção natural para a promoção de funcionários. Se tratava de uma caderneta, chamada caderneta de treinamento, que foi feita a partir de uma análise detalhada do trabalho e foi uma aplicação das técnicas de análise do trabalho que a gente ensina em psicologia do trabalho. E havia umas 60 e tantas tarefas para cada funcionário executar. Estava dentro de uma caderneta, em poder do próprio funcionário, e o chefe dele, o contador, dava o visto a cada tarefa que ele aprendia. Então, com isso, nós tínhamos o índice de treinamento de cada funcionário, o índice de treinamento da agência, que era a média das tarefas aprendidas, o índice de treinamento da região e o índice de treinamento do banco, cada mês. E havia, inclusive, nós tínhamos uma visão muito interessante da influência do mercado do trabalho em banco sobre esse índice. Quando havia muitas vagas nos outros bancos, eles iam procurar os nossos funcionários, sabendo que eles já estavam treinados pelo número de tarefas. E aí o índice de treinamento baixava. E assim tivemos durante 10 anos, e o sistema continuou depois da minha saída, continuou mais uns 20 anos. O mesmo sistema foi aplicado a menores. Nós começamos a selecionar menores por testes psicológicos, menores aprendizes, e hoje de vez em quando encontro ex-menores aprendizes. Eu posso dizer que, se fizermos uma pesquisa, muito perto de 100% são todos hoje presidentes e diretores de grandes companhias, ou presidentes de bancos ou de grandes organizações, ou dentro do próprio Banco Real, são diretores.
começar como aprendiz. Foi uma experiência muito interessante. Esses menores, como que eles chegavam até o banco? Eu fazia um anúncio e fazia uma seleção com testes, né? Então aí treinei também psicólogos, Quais os futuros testes? psicólogos para aplicar testes, testes de inteligência, testes de personalidade, entrevistas, exame médico, biotipológico, e assim por diante. E esta seleção de menores era uma política do Do banco? banco, muito consciente. Que o diretor, o presidente do banco, Aloysio Faria, ele era médico de formação. Então ele dirigiu o banco como se fosse um hospital. O senhor pode falar mais disso? Então a, a seleção de menores, a seleção de todo o pessoal, de todo mundo que entrava, fazia teste psicológico e as promoções também. Nós chegamos a ter um fichário de uns 2.000 titulados. Então, isso foi a primeira coisa que fizemos. Seleção, treinamento de pessoal. Depois, então, nos organizamos a formação de gerentes e de contadores, quer dizer, a formação de titulados. Para isso, o banco comprou 10.000 metros quadrados na Pampulha, construiu uma escola, especialmente para o DOT, uma escola de titulados de 4.000 metros quadrados. Então, nessa escola, nós formamos, nós tínhamos 2.500 titulados nas 650 agências que tinha no Brasil. E eram contadores e também gerentes. E lá, então, montamos um sistema também de psicologia aplicada ao treinamento, em que nós tínhamos métodos muito adiantados que hoje são atuais, né? Como, por exemplo, o jogo de negócios. Nós tínhamos um teatro de psicodrama, onde a gente tratava de mostrava como administrar conflitos e também havia um treinamento das próprias tarefas de gerente. Fizemos pesquisas sobre a eficiência dos nossos cursos. Quem fez uma pesquisa assim foi João Bosco, que eu lhe aconselharia de procurar em Belo Horizonte, porque a mulher dele era secretária do Dr. Gilberto Faria, então ela conhece bem o banco. Eu dei para ela a fita, uma cópia da fita que resultou dos 40 anos no Separe, que foi aberta no ano 2000, e nessa fita com toda a história do banco. E tem inclusive a história do DOT. E ele então fez uma pesquisa, João Batista de Oliveira, já era autor de um livro sobre psicologia do comportamento, behaviorismo, e hoje ele acaba de montar um novo sistema de alfabetização muito bem feito. E ele então fez uma pesquisa para saber do lucro, do aumento de lucro nas agências onde os gerentes fizeram o nosso curso. Que eles faziam também um treinamento de técnica de venda, 120 horas de técnica de venda, onde aprendi a psicologia do cliente e aprendi como convencer um cliente. É um curso que foi inspirado no Sales Analysis Institute de Chicago. Também nos inspiramos muito dos psicólogos Blake e Mouton, psicólogos organizacionais, que
criando um método de mudança de cultura organizacional. E criando, inclusive, esse conceito de cultura organizacional. E o modelo deles é muito interessante. Nós usamos isso também. Os senhores fizeram também algum tipo de pesquisa sobre as consequências desse treinamento no bem-estar do funcionário? Sim, nós temos uma pesquisa do moral dos funcionários. E essa pesquisa, se me lembro bem, de 6 em 6 meses, a gente aplicava um questionário aos 6.000, 7.000 funcionários do banco todo. E tínhamos o índice de moral por agência. Então a gente sabia quais são as agências que tinham moral elevado, por exemplo, que eram bem dirigidas, e as agências que tinham moral baixo, onde provavelmente tinha algum dirigente que criava um mal-estar na organização. Então a gente tinha essas informações, periodicamente. Também foram as primeiras pesquisas de psicossociologia no Brasil, empresarial. Quais eram os autores de psicologia, as linhas de trabalho de psicologia mais usadas no DOT? Bom, em psicologia organizacional, Blake e Mouton. Em seleção de pessoal, Léon Walter, meu próprio mestre. Nós tínhamos toda a bateria de testes que ele introduziu, que a gente padronizou no SENAC nos 10 anos precedentes. Então eu já tinha todo o material montado para iniciar o trabalho. Moreno estava muito presente através do psicodrama. Moreno estava muito presente em que aspecto do DOT? Ensinar ao gerente de tomar o lugar do cliente, ao chefe de tomar o lugar dos seus empregados, dos funcionários do banco. Nesse sentido, desenvolver a empatia. E administrar conflitos. Sim. Na administração de conflitos, então, era mais Moreno. Aí era Moreno, era Kurt Lewin, era toda a escola de Bethel, de dinâmica de grupo, que estava muito presente também. A tal ponto que criamos uma sociedade brasileira de dinâmica de grupo, psicoterapia de grupo e psicodrama em Belo Horizonte, como o nosso pessoal do banco. E ontem eles apareceram, ou vivos ou mortos, como sendo homenageados. Estavam todos lá. Uhum. Em que ano que isso aconteceu? De 58 a 68. Esta sociedade... A sociedade foi lá pelos idos de 60. Sei. Professor, na introdução do livro... Foi criado, inclusive, com a presença de Anne Oslan Schützenberger, de Paris. Quando que a professora Ana Ancelan começou a vir para o Brasil? Ela veio... Eu primeiro fui a Paris, fiz um treinamento com ela. Aliás, eu fiz um estágio em todos os grandes psicossociólogos franceses e escolhi ela como sendo realmente a mais aprofundada e a mais eficaz. E aí convidei ela para vir para o Brasil, continuar o treinamento meu e também iniciar o treinamento de psicodramatistas mineiros. Ela veio para essa sociedade. Ela veio várias vezes. Para o DOT também? Também. Então ela também participava dos cursos do DOT. Como teórico também,
estava presente Carl Rogers. Ele chegou a vir ao Brasil Não, para o DOT? não, mas As ideias. as ideias de entrevista centrada no cliente. Na apresentação do livro do professor Leon Voltaire, Claparède escreve a Taylor corrigido pela psicologia. Como é que o senhor vê isso? Eu não pensei bem nesse aspecto da relação de Leon Voltaire com Taylor. Eu não vejo bem isto, porque acho que ele se inscreve mais ainda no sistema de Taylor, de divisão do trabalho. Realmente, o que ele trouxe, o que ele trouxe é a adaptação do trabalho ao homem. O que Taylor fez é procurar adaptar o homem ao trabalho, forçando às vezes certas coisas, criando cansaço, etc. Ele fez o inverso. Por exemplo, ele aumentou o trabalho de relojoeiros, mudando o assento deles. Eles estavam sentados num banquete, sem apoio dos braços, o que gastava muita energia. Ele introduziu pequenos repousos e mudou o banquete segurando as costas e segurando os braços. E com isso aumentou de 70%. Então era arte de aumentar o rendimento trabalhando menos. Então era Taylor. Não, era o contrário. Sim. Taylor forçado. A vinda do professor Leon Voltaire, a primeira vez no Brasil, em 48, foi pela... Foi a primeira e a última vez. Sim. Pela Associação Comercial de São Paulo. Não. Ele Não, esteve lá. a primeira vez que ele veio uns 10 anos antes, quer dizer, deve ser em 38. Convidado 29 ele veio, pela Associação Comercial. Então, acho que não foi comercial, não. Ele criou o IDORT. Isso. Essa vinda dele a São Paulo e as suas palestras era dentro de um trabalho de organização do IDORT. É, isso mesmo. E o IDORT, ele foi muito rico em psicotécnicas. Como que o senhor compreende essa... O senhor fez uma referência aí, que a psicotécnica não é muito dura, não podia ser... Não, a palavra Isso. não é a psicotécnica. A palavra psicotécnica é dura. Então, sugeri psicologia aplicada. Inclusive, a Associação Internacional de Psicotécnica também eu sugeri e fui aceito a mudança do nome no congresso na Europa. Foi na mesma época. Sim. O que o senhor pode nos dizer? Eu já era humanista naquela época. O senhor já era humanista. É. Então o senhor já tinha se distanciado, ido além do professor Leon Voltaire. Não, porque ele era humanista também. O senhor pode nos falar disso? Resumindo, a última palavra que ele deixou para os seus alunos, quando eu fiquei no Brasil e ele voltou para a Suíça, foi non nocere, não prejudicar. Essa é uma palavra humanista.
O senhor pode nos falar da ligação do senhor com a professora Helena Tipoff? Foi uma ligação muito profunda de amizade. Nós éramos ligados primeiro pelo Instituto Jean-Jacques Rousseau, onde ela também estudou e fui assistente de Claparède, por Jean Piaget, que era amigo dela, e pelo espírito do Instituto Jean-Jacques Rousseau. Isso nos unia, a gente conversava muito sobre isso, sobre os ensinamentos. E depois ela me pediu para colaborar na organização da consultação de psicopedagogia lá no LEM, na Sociedade Pestalozzi. E aí eu colaborei durante quase 10 anos. E a gente se encontrava periodicamente. Eu acompanhei ela até a morte dela. Eu me lembro que eu estava na Avenida Antônio Carlos, aqui em Belo Horizonte, voltando para minha casa. Eu sabia que ela estava muito doente e me deu uma intuição de voltar. Eu voltei, fui para o hospital e ela tinha acabado de dar o último suspiro. Estava lá Daniela Tipoff, Daniela Otília, Daniel que me falou que ela tinha acabado de falecer. O senhor chegou a trabalhar na Escola de Aperfeiçoamento de Professores? Não. Dei algumas palestras lá. Sim. Como que o senhor conta a ordem de chegada da psicologia em Minas Gerais? A ordem? Assim, cronológica. Bom, primeiro Helena Tipoff. Qual era a psicologia que a Helena Tipoff trouxe? Claparède. Claparède. Alguma coisa de psicodrama ela fez? Ela fez as primeiras experiências de uso de teatro infantil para a educação. Com bonecos. Com bonecos. Mas tinha alguma coisa a ver com o Moreno ou não? Ela conhecia o trabalho de Moreno. Depois, aí eu não quero cometer injustiças. Eu acho que depois fui Pedro Paravita Bessa. E o professor Sincha? Hein? Professor Sincha, Dr. Jorge, no SOSP. Jorge. Sincha. Não era esse o nome, não. Tinha alguém assim que mudou para São Paulo. Este. Mas não foi muito tempo, não. Me lembro do nome, não. Sim. É muito tempo. O SOSP foi em 49. O SOSP foi em 49. Sim. Pois é, o ISOP foi em 47. Então Pedro Paravita, durante 2 anos, estudou com Mira Lopes e lançou depois o SOSP. O SOSP foi instalado lá no Instituto de Educação. Isso. Lá, quer dizer, aqui. Pertinho. A fundação oficial do DOT foi quando? Do DOT foi 58. 48 foi o SOSP do SENAC. E 58 no Rio. E 58 aqui no Banco Real, Banco da Lavoura.
Agora, vieram muitos professores que eu chamei. Um deles estava lá ontem, Célio Garcia, Sim. de psicossociologia. Ele veio para nos ensinar um método que chamava socioanálise, de Van Bockstelle, que depois não se falou mais porque estava muito instrumentalizado. E um dos pioneiros da psicossociologia. Tinha o professor Rui Flores também, que eu chamei também e que faleceu aqui em Belo Horizonte. Também contribuiu para a formação pessoal no próprio banco e fora também. O doutor Djalma Teixeira. Dr. Djalma. O Dr. Djalma se formou dentro do DOT. Ele já é produto do DOT. Ah, é? O senhor pode contar isso? Ah, sim. Porque ele é um psiquiatra. Não, ele era médico, vindo do interior. E me pediu, com muita modéstia, que me tocou muito, que queria se formar em psicologia do trabalho. E trabalhar como médico no DOT. Então ele fazia os exames médicos e, através do estudo de casos, a gente tinha seminários semanais de estudo. Ele se formou. Depois, então, que ele, lá pelos 58, pelos idos de 60, se não me engano, que ele fez sua psicanálise como professor, chama Edelweiss, Lund Edelweiss, professor Malumar Lund Edelweiss, que é psicanalista que veio do Rio Grande do Sul e criou o primeiro círculo de psicanálise ligado a Igor Caruso, como o qual eu fiz minha psicanálise também. Então a psicanálise penetrou lá pelos idos de 60. E são os discípulos do professor Malomar que criaram, inclusive, as cátedras de psicanálise na universidade. Professor, que tamanho chegou a ter a sua equipe no DOT? Tinha mais de 120 pessoas. Muita gente. Bem, muita gente. Porque Vocês. tinha um departamento com várias sessões, tinha inclusive uma sessão audiovisual. Nós fazíamos os nossos próprios filmes de treinamento, muito bem feitos, com um lavourense, um funcionário, que se formou dentro do próprio DOT. Fez um curso com um americano, se não me engano, que veio para formar a gente em audiovisual através da Unesco, de uma organização internacional. Então tinha muita gente. Os senhores organizavam cursos para pessoas que não eram ligadas ao banco também? Que eu me lembro, não. É mais para os funcionários e para os titulados. E, paralelo a esse trabalho, o senhor continuou fazendo no SENAC, em Minas Gerais, cursos de... Não. Não. No SENAC, fui eu que formei também, e a formação foi o Daniel
Daniel Tipov, que foi o diretor de orientação profissional do Senac aqui. Ele se formou numa turma, num curso que eu dei no Rio, e dava supervisão, sei lá, trimestral. Por que o DOT acabou? Porque o banco se mudou para São Paulo. O presidente do banco, doutor Aloysio, me falou que não queria continuar a direção aqui porque o dinheiro estava em São Paulo. E que Belo Horizonte ia ficar cheio de buracos da mineração. O que ele tinha razão, porque e depois da partida do banco que a serra, como chama a serra, não é da Mantiqueira, a serra... Canastra. Hein? Canastra? Da Canastra. Não sei. Bom, a serra toda foi diminuindo. E Belo Horizonte ficou muito atingido por um desenvolvimento desordenado. Tiraram as árvores da Avenida Afonso Pena. E realmente, bom, aí o Banco da Lavoura se mudou para São Paulo, já era Banco Real. A diretoria se mudou e quando eu vi isto, eu falei que eu não queria mudar para São Paulo, que me sentia bem onde eu estava morando no Retiro das Pedras. Eu não queria ir para São Paulo, era loucura. E aí ele mandou fechar. Isto foi 58. 58. Foi um plano de 10 anos. O plano foi de 10 anos. Passei 3 meses planejando para 10 anos. Não, o fechamento então foi 68. Não, 58. Não, perdão, 68. É isso. 68. E o que foi feito de todo... E em 68 que comecei a estudar a esfinge. E entre 58 e 68 que eu tive minha crise existencial, onde eu mudei completamente de filosofia e de maneira de viver. Comecei a estudar yoga e criei sem saber a psicologia transpessoal no Brasil. O senhor pode nos falar disso? Fui ainda dentro do banco, que isso que eu vou contar hoje à tarde, que ao começar a praticar yoga, dentro do banco eu passei por uma crise existencial, porque eu era um psicólogo e educador de sucesso, eu tinha tudo. Tinha 12 gratificações semestrais, quer dizer, tinha dinheiro, tinha fama, tinha entrevista na televisão, tinha meu primeiro livro sobre relações humanas, best-seller na Globo, tinha meu consultório, tinha meu cargo de professor na Universidade de Minas Gerais, tinha do Departamento de Psicologia, tinha esse cargo junto ao presidente do maior banco da América Latina. Eu tinha. Eu estava muito infeliz. Eu não sabia por quê. E eu me lembro, um domingo, na Rua da Bahia, na frente do Cinema Metrópole, que já não existe mais, eu me perguntei o que eu vou fazer. Eu vou passear? Não. Paquerar? Não. Sexo todos os dias? Não. Vou ler? Não. E desabei a chorar. E chorar de tédio, de falta de sentido da vida. E aí que eu percebi que tudo que eu tinha aprendido dos meus pais, dos meus professores, estava faltando sentido. E
dos psicólogos e dos terapeutas. A falta de sentido. Eu já tinha feito grupo de psicodrama, um grupo de psicodrama em Paris que provocou a crise. Entrei numa crise profunda que me levou a ter um câncer. Fiquei 5 anos sem saber se continuaria a viver ou não. E aí que começaram as grandes perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o nosso papel? O que tem depois da morte? Perguntas essenciais, sobre as quais psicologia, nada, mandava para a metafísica. E universidade, nada. Medicina, nada. Aí eu resolvi me consagrar ao essencial. E a encontrar respostas a essas perguntas. Isso me levou a fazer uma psicanálise do lado ocidental e do lado oriental a aprender yoga. Eu estava 20 anos adiantado sobre a Unesco, que na Declaração de Veneza afirmava que a ciência não pode mais assistir impassivelmente às aplicações irresponsáveis da sua descoberta. Chegou o momento da relação complementar entre a ciência de um lado e as grandes tradições culturais da humanidade. Eu estava fazendo isso em mim mesmo, 20 anos antes. O que me permitiu, 20 anos depois de um retiro com mestres tibetanos de 3 anos, sobre a verdadeira natureza do espírito, a me consagrar a criar uma Universidade da Paz. Uma grande transformação. O que é a psicologia transpessoal? Como? O que é a psicologia transpessoal? Psicologia transpessoal é a psicologia dos estados de consciência, que mostra que existem diferentes níveis de realidade e que em cada estado de consciência, que é a nossa vivência da realidade, em função do estado de consciência no qual nós estamos. Que existe o estado de consciência de vigília, de sono e o estado de superconsciência, o estado transpessoal, que inconscientemente nós procuramos. Isso forma uma procura inconsciente da felicidade e da paz. E como chegar a esse estado de consciência transpessoal? Aí que eu montei uma série de métodos que provém de uma síntese entre métodos ocidentais, mais particularmente o psicodrama, e métodos e sabedoria oriental. Eu diria, os métodos de terapia, pedagogia ocidentais a serviço da sabedoria oriental. E essa síntese que me valeu o prêmio Unesco de Educação para a Paz do ano 2000, em Paris. Essa síntese, Oriente e Ocidente. Qual é? Que eu chamei de cosmodrama. Qual é a participação? Sobre o qual vou falar hoje à tarde. A participação, a contribuição do psicodrama para essa síntese. Eu diria que a sabedoria é a metade oriental e o psicodrama é quase a metade. Isso tudo nasceu do Nasceu, psicodrama da eu estava Esfinge. ainda dentro do banco. Sim. E nasceu por uma insatisfação devido ao meu sucesso. Tinha um sucesso externo que não correspondia a um sucesso interior. Dentro de mim eu estava fracassado. E o psicodrama da Esfinge o senhor apresentou no Congresso de 70.
MASP, em São Paulo? E você que está dizendo, eu não me lembro. Sim. Eu sei que apresentei a tese de doutoramento em Paris sobre a esfinge. E foi nessa época, 70, 71, que eu criei o psicodrama da esfinge. Isso deve ser isso mesmo. Onde que foi? No MASP, em São Agora Paulo. inverno, eu que vou entrevistar. É no MASP de São Paulo? No? MASP. No que MASP? MASP é ali na Avenida Paulista, no Museu de Arte Moderna? Ah, no Congresso de Psicodrama. Isto. É isso mesmo. Que o senhor fez o A psicodrama primeira da vez. esfinge. Isso mesmo, estava a Anne Schutzenberger lá. Isso. Mesmo. Foi o primeiro congresso de psicodrama, onde tinha brigas homéricas. Os médicos não queriam que os psicólogos sejam psicodramatistas. Os psicólogos não queriam que os educadores façam psicodrama educacional. E foi uma brigalhada terrível. Eu estava a favor de todos. Moreno vinha para esse congresso e não veio na última hora, né? Ele não veio por causa da briga. Sim. E também tinha um psicodramatista argentino que tinha criado uma escola especial onde introduzia bonecos. Então também não acha, há uma parte que não aceitava bonecos. Enfim, fui homérico. A presença do Bermudes, né? Bermudes, isso. O senhor pode nos falar do psicodrama da esfinge? Como é que ele nasceu para o senhor? Ele nasceu aqui em Belo Horizonte, quando, numa aula de yoga do professor Kritikos, lá na rua Goitacás. Lá na rua Goitacás, no mesmo andar, se situava o Círculo de Psicanálise e a Academia de Yoga, onde aprendi psicanálise e onde aprendi yoga, no mesmo andar. Os dois únicos escritores que tinha lá. E foi o professor Jorge Kritikos que uma noite nos disse que havia uma antiga tradição, segundo a qual a esfinge é um modelo do ser humano. É composto de boi, de leão, de águia e de figura humana. O boi representa a nossa vida instintiva, o leão a nossa vida emocional, a águia a nossa vida mental e a figura humana e a consciência, que pode dominar, controlar esses três inconscientes. Quando eu vi isto, eu percebi que havia uma coisa muito importante aí para pesquisar e divulgar, porque a esfinge era um mistério. Até no dicionário, pode pegar até hoje o dicionário, diz que um animal tetramorfo, cujo significado se perdeu através do tempo. E não se perdeu, não. E daí, então, eu fiz minha tese de doutoramento. Saindo do banco, eu não fiz nada de outro. Passei 2 anos escrevendo sobre a esfinge. E apresentei a tese em Paris para doutoramento. Fui recebido com menção honrosa em 71. A psicologia transpessoal nasceu em 69, mas eu não sabia. Então foi a primeira tese de doutoramento de psicologia transpessoal. E já tinha esse nome para o senhor também? Como? Este nome de transpessoal, o senhor também já tinha chegado nele? Eu não conhecia. Ah, tá. Nasceu na Califórnia, nas mãos de Viktor Frankl. Stanislav Grof, Jim Fadiman, e outros ainda. Professor, o senhor... Em 69. Nasceu como quarta revolução da psicologia. Como assim? A primeira foi a revolução behaviorista,
a segunda psicanalítica, a terceira humanista, e do movimento humanista que saiu a Revolução Transpessoal. Em 69. O que faz com que a psicologia transpessoal mude o paradigma aí e seja considerada uma revolução? Porque ela realiza aquilo que Moreno já tinha antevisto. Ela procura mostrar que em certos estados de consciência o ser humano se conecta, ou se reconecta com o cosmos, se vivendo como energia única, individual e cósmica. E que isso acaba com a maior crise de fragmentação pela qual a humanidade jamais passou e que provém de uma deformação completa de um antigo paradigma newtoniano, cartesiano, racionalista, e que é uma deformação de 4.000 anos da humanidade dominada pelo masculino, pelo racional, e que recalcou, que reprimiu o feminino, quer dizer, o afetivo, e mais particularmente o amor. E se o ser humano está destruindo a vida do planeta é por causa disso. Está se suicidando. Então, a psicologia transpessoal, ela é uma abertura natural dentro de nós para redescobrir a verdadeira natureza do espírito, que é uma experiência, uma definição intelectual. Professor, parece que o senhor fez um longo caminho desde o DOT até agora. Como que o senhor organizaria um DOT? O meu sucesso no DOT foi desencadeador da minha crise existencial e da minha transformação. Como que o senhor organizaria hoje um DOT dentro do banco? Eu começaria pela diretoria do banco. O senhor pode falar disso? Quer dizer, eu não faria esse trabalho sem a participação efetiva da diretoria na formação. Como assim? Fala. Porque todo treinamento que abrange relações interpessoais e cultura organizacional, ela muda as pessoas. E se as pessoas mudam numa direção de uma mudança de paradigma, e os seus superiores fiquem no antigo paradigma, é um conflito não certo. Então, ou eles vão se revoltar, ou eles vão sair, pedir demissão, ou vão se conformar. Nesse período, por exemplo, de desemprego, tem muitos conformistas em muitas organizações que fizeram um treinamento adequado, mas cujos dirigentes não fizeram. Então a gente fica ouvindo essa palavra, quem deveria fazer esse curso é meu presidente. E isso que eu procuraria evitar. É possível que não faria treinamento em organização nenhuma. Essa era a minha próxima pergunta. Se o senhor acha que a relação capital-trabalho comportaria uma psicologia que não fosse... Não é questão de capital-trabalho. Na Rússia Soviética tinha o mesmo problema. E o uso de métodos autocráticos, de divisão, de fragmentação, de racionalismo. A questão não é do capital. A questão é de um velho paradigma, de quem dirige.
seja o Estado, ou seja o capitalista, o velho paradigma é o mesmo. O senhor conhece a proposta do Dejoux? Christophe Dejoux? Não. Então, o senhor... Como que é? Da psicopatologia do trabalho. Psicopatologia do trabalho. Sim. Ah, mas tem muita coisa. Nós criamos na Universidade da Paz um novo conceito que se chama normose, sobre o qual saiu agora um livro escrito por Jean-Yves Belloux, Roberto Crema e eu. E a normose é justamente essa situação de comportamentos considerados como normais pela maioria da população. Como eles são da maioria da população, eles são considerados normais e se reforçam, que são na realidade patológicos, são anormais. E levam à doença e à morte. Um deles, por exemplo, é o cigarro. Se achava normal fumar e se achava mal criado de protestar se alguém fumava perto de nós. Está desaparecendo essa normose. Mas tem normose muito maiores. A maior normose é a dominação do masculino. Se acha normal uma série de comportamentos que são altamente destrutivos. E dentro do mundo do trabalho, o que seria normose? Então, dentro do mundo do trabalho, a normose é a mentalidade autocrata, ditatorial, de exigir coisas, de despejar o sadismo dos dirigentes sobre os dirigidos. E ou você obedece ou você perde o emprego. Isso é uma normose. Não é normal isso. Isso cria até doenças. Cria estresse, cria úlcera do renal, infarto do miocárdio. Que auxílio o senhor vê que o DOT trouxe para o trabalhador? Para o jovem trabalhador, como eu falei, o preparou para o futuro. E o preparou para ser um dirigente. Não sei se isso o tornou feliz ou não, isso é uma outra questão. O novo paradigma é posterior à criação do DOT. E ao fim do DOT. E é um filho do DOT? O novo paradigma é posterior ao fim do DOT. Ah, tá. Professor, onde o senhor considera que está a memória do DOT? Primeiro, nos gerentes do banco. Dos antigos gerentes que passaram pela escola, eles têm muita coisa para contar. Segundo, nos ex-menores que hoje são dirigentes. Dentro do banco e fora do banco. E na urna que foi aberta em 2000, que foi encerrada há 40 anos. Havia 40 anos. Quer dizer, encerrada em 1960. 60 e pouco. Nessa urna tem todos os documentos, tem a cadena de treinamento, tem antifolhas, todo o sistema, e tem filmes que fizemos. Preciso ver aonde está. Essa urna é do banco? Hein?
É do banco essa urna? Do Banco Real? A urna foi no subsolo do prédio da Praça 7, do Banco Real. E foi aberta, eu tive ecos esquecendo de me convidar, porque eu queria assistir a isso. Pode ser que um ex-colaborador do DOT, em Belo Horizonte, tenha ainda material como o Dr. Djalma. Mas dentro do banco, quem o senhor acha que assistiu à abertura dessa urna e que poderia recuperar esse material para mim? Procura o Rubens Garcia. Já lhe falei isso. Eu procurei. E aí? Ele ainda não me recebeu, mas estou aguardando. Fui da minha parte? Sim. Tá. Mas insista, porque eu me estou culpado e já tenho uma certa idade também. Sem ser uma idade certa. Professor, existe uma referência dentro de um livro de psicodrama do encontro do senhor com Moreno pouco antes da morte do Moreno. O senhor... E tem um livro de psicodrama como Introdução do Moreno. Isso, mas E livro meu. esse encontro do senhor com ele... Está no livro. O senhor pode nos contar? Está no livro. Eu fui fazer um estágio de psicodrama com Moreno e Zerca Moreno, em Bico, que já não existe mais. E eu me lembro que eu tive uma entrevista com Moreno justamente sobre esse conceito de homem cósmico e sobre a tradição esotérica do judaísmo, do qual Moreno se inspirou. Ele me confirmou tudo que eu tinha farejado. Foi uma longa conversa, inclusive usando palavras hebraicas. Então, ele era conhecedor da Kabbalah e De onde nasceu o Hassidismo. de onde nasceu o Hassidismo e o psicodrama também. Uhum. E era um humor muito quente, caloroso. Caloroso fisicamente, ele pegava a mão, apertava as duas mãos. E a respiração dele, ele respirava amor, afeto, espontaneidade. Ele praticava o que ele recomendava e ensinava. É isso. Mas neste relato que está no livro, diz que Moreno teria tido uma conversa com o senhor sobre a procura de Deus que ele havia feito toda a vida. Ah, sim. Sim, desde pequeno, mas isso ele conta também em outros lugares. Desde pequeno ele procurava Deus. E um dia ele subiu numa escada para ver se Deus estava lá em cima e caiu da escada. E o leitmotiv dele
Daí a ideia do homem cósmico. neste encontro pouco antes da morte do Moreno, ele teria dito para o Ele senhor diz uma que coisa racídica, né? ele diz que procurou Deus e fracassou. Isso. Que isso era uma razão de tristeza dele. Isso mesmo. Por que o senhor acha que ele disse que fracassou? Provavelmente porque ele não chegou a um estado transpessoal. E que ele procurou mais através de... procurou fora esse Deus que está dentro. E o psicodrama carece de um método complementar que leva o ser humano, através do próprio psicodrama, à interiorização. E o que eu criei sobre o nome de cosmodrama. A partir da esfinge, eu já tarde vou falar, são 15 anos que estou, 20 anos que estou trabalhando nisso. Então, está exposto no meu livro Arte de Viver a Vida. o senhor considera que o Moreno, se ele estivesse vivo até hoje, o psicodrama que ele estaria fazendo seria o transpessoal? Seria cosmodrama. Cosmodrama. Tanto é que a Zerka Moreno entrou no budismo e criou também o que ela chama de cosmosdrama, com K-O-S-M-O-S, drama. Mais ou menos na mesma época que ela me falou. Não sei em que deu. Estava no ar. Que Moreno falou que o ser humano não é só um ser físico, como querem os médicos, nem um ser psicológico, como queria Freud, um ser socioeconômico, como queria Marx, mas ele é, antes de tudo, um ser cósmico. Eu vi isso lá pelos idos de 61, 62, não entendi. Levei muitos anos para entender. E para depois transformar em método pedagógico de educação para a paz. Educação para a paz passa pela dissolução da ilusão da dualidade sujeito-objeto, da separação do universo, o universo. O senhor pode nos falar mais sobre isso? Não, estou cansado. Eu tenho vários livros sobre isso, não dá para resumir isso. E volta à psicologia transpessoal a me perguntar o que é psicologia transpessoal. Está num círculo vicioso. Sim. O senhor considera que a psicologia no mundo do trabalho, para ser usada como seleção, treinamento, desenvolvimento do trabalhador, ela deveria pôr a sua atenção em quais pontos hoje? Tem sentido sua pergunta. Não? Acabei de dizer os pontos em que devo
colocar sua atenção. Eu fico... Porque a Não entendi a pergunta, não. Sim. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer essa pergunta mais clara. A psicologia no mundo do trabalho, ela continua presa a um paradigma muito antigo. Não no mundo do trabalho. A psicologia toda. Como no mundo do trabalho? A psicologia está presa a uma visão mecanicista, newtoniano-cartesiana, da física do século passado, que está ultrapassada pela própria física. Mas a psicologia ficou nisto. Ela mesmo está fragmentada em pequenas disciplinas. Coitados dos estudantes de psicologia, que estão perdidos, com ditadura e predominância de certas escolas sobre outras, que não conseguem nem penetrar. É a psicologia que está doente, como as universidades. Eu tratei de tudo isso no meu livro, A Mudança de Sentido, o Sentido da Mudança. Tem um capítulo sobre as universidades e tem 2 capítulos sobre a psicologia. A psicologia está muito doente e os psicólogos também. Vai num congresso de psicologia e observe a falta de afetividade, tudo rígido, frio, terrível. Moreno introduziu o calor, através do psicólogo. Calor humano, amor. A ideia das conservas culturais. A psicologia está numa conserva cultural. Ela é uma conserva cultural. Tanto é que nas universidades não faz mais progresso. Estão numa espécie de círculo vicioso mental. São autores que citam autores. É isso. Qual é o conceito de saúde que o senhor considera que a psicologia deve ter? Eu não sei responder a essas perguntas. O que deve, o que a psicologia deve ter. O conceito de saúde também, tal como é transmitido na medicina, é um conceito do antigo paradigma. É fragmentado. Talvez a Organização Mundial da Saúde deu a definição mais adequada como um estado de equilíbrio interior do ser humano entre o corpo e emoções e mente desse ser humano com o ambiente exterior. Um estado de equilíbrio e de harmonia. E a psicologia teria que contribuir dentro desse conceito, restabelecendo o equilíbrio, a harmonia, estabelecendo pontos sobre todas as fronteiras interiores. Virou psicologia holística e transpessoal. E o trabalho? O que é o trabalho? Não. Que horas são? É tarde. É 10 para o meio-dia. Pois é. Okay. Professor, Eu acho que você chegou a um grau de cansaço também que você não sabe mais parar.
Está me fazendo perguntas que, sei lá. Eu agradeço o senhor. Eu peço desculpas pela minha impaciência final. Não, o senhor tem razão. E às vezes a gente fica Querendo aproveitar mais. e não é adequado. Então eu agradeço muito o senhor por essa oportunidade, por todas as informações. E desejo ao senhor... Se quiser complementar essa entrevista numa outra hora, que eu esteja mais acessível. Deitei muito tarde ontem com essa cerimônia, dormi mal e estou um pouco cansado. Tá ok. Agradeço muito o senhor. Mas o que a gente pode fazer é ir almoçar juntos, continuar a conversar, só que o cinegrafista não estará mais nos filmando. Mas não tem importância. O que o senhor já me falou é muito. Obrigada. Sim, senhora.